Então, pessoal, hoje a gente vai falar, dentro dos básicos do nosso negócio, a gente vai falar do segundo básico, né, que é o B2, né, que a gente chama, dentro da metodologia que a gente trabalha, que é a expansão da nossa rede, né? Então, como que a gente vai ter uma melhor expansão da nossa rede, tá? Então, vamos lá. A gente sempre gosta de dar uma passada geral nesse slide, porque ele mostra, né, de uma maneira muito simples, o que a gente precisa aprender, né? Então, é como a gente chama de os básicos, o básico realmente é a base, e dali para frente a gente toma as decisões que a gente quer dentro do negócio. Mas, para que a gente possa começar, né, como uma pessoa que quer ter um emprego, uma profissão ou qualquer coisa, ela precisa saber ler e escrever. Então, esse ler e escrever são os básicos de qualquer coisa, né? É o que a gente acredita que são esses básicos do nosso negócio, tá? Então, quando a gente se associa à Amway, a gente tem o direito, né, de comprar os benefícios, de comprar diretamente da Amway todos os produtos que a gente quiser. Nós também temos, né, o direito de estar convidando pessoas que a gente quer fazer parte da nossa organização, e essas pessoas, por sua vez, podem fazer o mesmo que a gente, tá? Então, esse é um modelo, né, uma estrutura básica que a gente chama, né, e a gente dá um nome para ele dos básicos, porque é isso que a gente precisa aprender dentro do nosso negócio. São momentos distintos, são habilidades distintas que a gente precisa ter, então a gente separa realmente em 3 momentos que a gente considera importante, tá? O momento do básico 1 é onde a gente aprende a movimentar os produtos, a comprar os produtos diretamente da empresa. O básico 2 é onde a gente aprende a convidar pessoas para fazer parte da nossa equipe, e o básico 3 é onde nós aprendemos a ensinar as pessoas a fazer o mesmo que a gente fez, é onde a gente se duplica, tá? Hoje a gente vai falar do básico 2, então, que é a parte da expansão da equipe, tá? E o treinamento que eu vou fazer hoje, ele chama o que fazer para a minha rede crescer mais, né? Então, algumas pessoas aí estão começando agora, então tira o mais lá, né? Só coloca o que fazer para a minha rede crescer. Mas quem já está aqui, quem já está trabalhando há algum tempo, não é surpresa que esteja, podemos dizer assim, frustrado, né? Querendo mais, né? Falando, caramba, mas as coisas não estão funcionando adequadamente, o que eu preciso fazer para minha rede crescer mais? E esse é um treinamento que eu vou fazer, primeiro, baseado na nossa experiência, né, e depois, também para a gente, porque é algo que serve para a gente continuamente, tá? Não quer dizer que a gente saiba fazer tudo isso, a gente aplicou muita coisa e funcionou, mas é sempre bom, tá? Eu gostei de refazer esse treinamento para que eu possa recapitular essas ideias também, rever o que eu estou fazendo, para poder fazer a minha rede também crescer mais, tá? Então vamos lá, eu vou começar aqui mostrando essa âncora, né? Isso é uma âncora que está lá no fundo do mar, quem já assistiu algum filme aí de naufrágio e tudo mais, né? Já deve ter visto isso daí, né? E a âncora, para que ela serve? Né? A âncora, ela é algo bom ou ela é algo ruim, né? Cara, a âncora é algo bom, ela tem uma determinada finalidade. Usada para aquela finalidade, ela é boa, mas para outras finalidades, não. Então, quando o navio está andando, né? E ele fala, quero parar aqui, para ele não ficar, né? Para onde, né, ao sabor das ondas, né? Para onde a onda, o vento está batendo, ele joga uma âncora, e a âncora fica lá embaixo, ela fixa, né, o navio, o barco, né, naquele lugar, né, não sai dali, né, então o navio fica ancorado, né, naquele lugar, né, e para essa finalidade é boa, né, mas quando o navio ele quer andar, ele não pode ficar ancorado, ele tem que puxar a âncora para ele poder andar, tá? E a grande questão que a gente vê é o seguinte, muitas vezes, né, nós sentimos que o nosso negócio está ancorado, né? Ou seja, eu estou com o motor ligado, eu estou andando, né? Eu estou lá batalhando, mas não estou saindo do lugar. Então, quer dizer, alguma coisa não está aderente, o meu negócio está ancorado. E talvez, por isso, eu não esteja crescendo mais. Então, o foco do nosso treinamento hoje é descobrir onde que o meu negócio Amway pode estar ancorado, tá? Então, assim, a gente já tem uma certa experiência,
nós já temos aí mais de uma década trabalhando, né? Já conseguimos resultados interessantes, mas acho que o ponto principal é a experiência de ter feito muita coisa, né? Mas de ter iniciado muita gente, centenas de pessoas no negócio Amway, né? Então a gente já teve muitos exemplos. Então a gente já trouxe pessoas que não fizeram nada, pessoas que eram altamente capazes, mas que não colocaram a força necessária, pessoas que nem tinham tantas habilidades assim, mas cresceram, algumas que não cresceram, outras que cresceram e caíram, outras que cresceram muito e explodiram e foram muito bem. Então a gente tem inúmeros exemplos, né? E uma das coisas que é gostosa dentro desse negócio é que você não vai se basear só na sua experiência, mas de toda a equipe que você monta, você vai pegar a experiência de cada um. Quais são os problemas de cada um, os desafios de cada um, o que cada um fez para superar aqueles obstáculos, né? Estamos fazendo um condensadão geral, né? Assim, pegando um monte dessas experiências aí, dando uma torcida para ver o que sobra. A gente chegou aí em 3 âncoras, que não são as únicas, mas dentro da nossa experiência, elas são as principais, tá? Então, aonde o meu negócio pode estar ancorado? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o motor está ligado, tá? Então, você ligou o motor, ou seja, você está trabalhando. Porque se você não está trabalhando, com âncora ou sem âncora, você não ia sair do lugar. Então, vamos ver o seguinte, existem pessoas que estão frustradas, não porque não têm um resultado, mas porque trabalham e não estão conseguindo o resultado que almejam de acordo com aquele trabalho. Você conversa com muita gente fala assim, eu acho que pelo trabalho que eu fiz eu deveria estar melhor. Tem gente que fala assim, não, realmente, eu não estou melhor porque eu não estou trabalhando, né? E aí tudo bem, quer dizer, o motor está desligado. Mas para quem está trabalhando, o motor está ligado, está tentando andar e não vê que não sai do lugar, né? Existe, talvez, provavelmente, uma dessas 3 âncoras que está lá embaixo. Normalmente é uma delas, tá? Pode ser que tenha mais do que uma, mas normalmente uma delas é a principal. E que âncoras são essas, né? A gente tem a âncora chamada convite, a âncora chamada MOP, que é o plano de negócios, ou a âncora chamada acompanhamento, tá? Essas são as 3 principais âncoras que a gente enxerga dentro do negócio de quem está trabalhando. Tem gente que, falta motivação, tem gente que não tem tempo e tudo mais, aí não vamos entrar nesses detalhes, mas para quem ligou o motor e está trabalhando constantemente, provavelmente tem uma dessas 3 âncoras aí que está lá embaixo, né, e que muitos já sabem quais são, né, a de cada um, eu já sei qual é a minha, né, algumas pessoas não sabem, mas enfim, né, se você está trabalhando, você está querendo construir rede, você está no seu básico 2, na expansão da tua rede, né, então você tem a âncora do convite, ou seja, eu convido um monte de gente, convido para que é convite? É convidar para uma reunião, para uma apresentação de negócios. Essa apresentação pode ser 1 a 1, né? Eu vou sentar num cafezinho para explicar, eu vou na casa da pessoa para explicar, ela vem na minha casa para explicar, ou eu vou mandar um vídeo, ou eu vou colocar ela numa reunião, né? Então, o convite não é a apresentação do plano. O convite quer conhecer a Amway? Então, tem muita gente que convida, mas ninguém quer assistir à apresentação. Ninguém quer nem conhecer a Amway. Essa é uma âncora que existe. Eu estou convidando as pessoas, mas eles não querem nem ouvir o que eu tenho para dizer. Então, existe essa âncora. A segunda âncora é a do plano de negócios. Eu não estou com a primeira. Eu convido as pessoas e elas falam, ok, me conta o que é a Amway. Ok, vamos tomar um café. Ok, eu vou entrar numa reunião. Ok, me manda um vídeo, faz uma conferência comigo, né? E aí eu mostro, mas ninguém entra. Então, existe uma probabilidade de eu ter essa âncora lá embaixo. O meu plano de negócios, ele não está aderente, né? Ou seja, estou mostrando muito plano, mas ninguém está entrando, tá? E existe a âncora do acompanhamento. Eu convido as pessoas para uma apresentação, elas assistem a minha apresentação de alguma forma, né? Ou por vídeo, ou ali no café, entram no negócio, mas ninguém faz nada. Essa daí é
é normal a gente conversar. Com quem trabalha muito, normal a gente ter essa âncora aí, tá? Então, a gente tem mais ou menos uma métrica que quem trabalha, tá? Quem trabalha está patrocinando, ou seja, está colocando na rede de 1 a 3 pessoas todos os meses. Uma pessoa que não tem gente nova todo mês entrando, muito provavelmente não está trabalhando, tá? Ou não está trabalhando num volume aceitável. O motor não está ligado ali, né? Deve ter o transatlântico lá com 2 pessoas ali com remo. Aí não vai sair do lugar nunca, nem sem âncora, né? Estou trabalhando, eu tenho lá convidando um monte de gente e eu não estou conseguindo resultado. Ou ninguém assiste o plano, ou um monte assiste o plano e ninguém entra, ou um monte assiste o plano, um monte entra e ninguém faz nada, tá? Então, normalmente são uma dessas 3 âncoras que estão impedindo a gente de crescer, tá? Agora, vamos lá, vamos analisar um pouco mais, né? Por que que a gente está com essa âncora lá embaixo, né? Por que que uma dessas daí está atrapalhando o nosso crescimento? Então, vamos lá, com qual tabela? Agora a gente vai filosofar. Com qual tabela que a gente está trabalhando, né? Então, muita gente fala, não, eu estou trabalhando com essa tabela, sabe por quê? Porque eu estou começando agora, porque o meu próximo nível é o 3%, é o 12%, então eu preciso chegar lá, eu preciso atingir, né, esse nível, tem as pontuações, todo mundo conhece essa tabela. Começa lá com 3%, em 300 pontos, vai até 10 mil pontos, que é o 21%. Então, a gente respira esta tabela, né, de pontuação para os níveis que a gente precisa atingir, tá? Mas antes dessa tabela, existe uma outra tabela, que é essa daí. Essa daqui a gente aprende quando entra na Amway, né? Começou a trabalhar, você já quer ganhar dinheiro. Aí o cara mostra essa tabela aí dos 3 aos 21. Mas existe uma outra tabelinha que a gente aprende lá atrás, né? A gente aprende lá no primário, né? Na época do primário, agora é o ensino fundamental, né? Que é essa tabela aqui de conjugação dos verbos, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todo mundo aprende isso e, na sequência, já desaprende, né? Porque ninguém usa, né? O vós, né? O tu, ninguém usa, né? Então, a gente conjuga tudo errado, né? E tudo bem, beleza, né? Faz parte, né, das regras da língua portuguesa, apesar de a gente falar de uma maneira mais corrida, né? Assim, e faz parte, a gente precisa aprender. Não só isso daí, mas como todos os tempos verbais e tudo mais. E essa tabela, ela é super importante para que a gente aprenda a se comunicar. Mas ela tem um problema, tá? E essa tabela pode ser, essa segunda tabela da conjugação de verbo, pode ser o nosso problema da nossa âncora. Pode ser o problema da tua âncora. Pode ser que você não esteja crescendo porque você está usando errado essa tabela. E não é usando errado, porque a gente aprende isso, né? Mas o que acontece? Qual é o erro? Qual é o problema dessa tabela, né? Ela começa com o eu. Então, como ela começa com o eu, dá a impressão de que eu sou mais importante do que tudo, tá? Então, quando a gente está construindo um negócio, a gente sempre fica assim, eu não cresço, eu não faço, né? A pessoa não está querendo fazer o que eu apresentei, não está querendo comprar o produto que eu mostrei, não está indo no evento que eu falei para ela ir. A gente vê muito isso, né? A gente vê muito uma centralização no nosso próprio umbigo, né? Ou seja, eu sou mais importante e como eu estou querendo ganhar dinheiro, as pessoas têm que fazer aquilo que eu estou querendo que elas façam. A gente não fala isso claramente, mas a gente conversando com algumas pessoas, é nítido que elas estão preocupadas com o eu, ou seja, com elas mesmas, tá? Então aqui a proposta é que a gente faça uma inversão desta tabela que a gente aprende lá quando a gente é criancinha, aninha daqui a pouco, ano que vem já deve estar aprendendo essa tabelinha, né? A ideia aqui é que a gente faça uma inversão, que ao invés da gente achar que o eu é mais importante, a gente acha que o eles é mais importante, tá? Por que isso? Porque a Amway foi criada com este conceito. A Amway não é um trabalho de eu, a Amway é um trabalho de nós. E quando é um trabalho de nós, não é que eu não vou me importar comigo, mas eu preciso me importar primeiro com as pessoas que estão à minha volta. Primeiro com eles e depois comigo. Esse é o ideal. Não estou dizendo que é o real, não estou dizendo que é fácil,
mas é a ideia da Amway, e isso dito pelo Rich DeVos, né? Ele tem até uma frase dele famosa, né, que ele fala, quando a Amway fez 50 anos, no discurso dele, ele falou: o que eu aprendi nos meus primeiros 50 anos de Amway, né? Que eles vêm primeiro do que eu. Né? Então, olha só que interessante. E a gente olha, né, e cada detalhe que a gente olha da Amway, a gente vê que a preocupação não está com a empresa não está fazendo o que é melhor para ela está fazendo o que é melhor para todo o ecossistema. Então, antes de tomar uma decisão, ela consulta eles, que somos nós, né? Que somos os empresários Amway, somos pessoas que acreditaram, que confiaram na empresa, né? Então, o que a gente vai propor aqui, né? Como eu falei, né? Uma filosofia de trabalho, né? Que a gente pode ser, que a gente encontre aonde que está a nossa âncora. Pode ser que a nossa âncora, uma daquelas três, ela só esteja lá embaixo porque eu estou achando que o eu é mais importante do que o eles. Ou seja, eu estou criando uma equipe para que eu obtenha benefício e não eles obtenham este benefício. Não é difícil isso acontecer, já que em qualquer local, em qualquer ambiente, né, em qualquer grupo, o eu sempre é o mais importante, ele sempre é ressaltado. Exemplo, no emprego, você tem que pensar primeiro em você e depois no entorno. Depois você pensa nos colegas, depois você pensa no chefe, depois você pensa nos clientes. Se você não faz o teu trabalho, você é mandado embora. É a tua família que passa fome, né? Então, a gente enxerga isso o tempo todo, uma cobrança em cima do eu, do resultado pessoal individual, né? E aqui é um pouco diferente, porque aqui a gente não conquista nada sozinho. Aqui a gente conquista em grupo, tá? Então, a gente olha muita gente falando, o bronze, o bronze, o bronze. Você vai ser bronze na medida em que eles concordem que você vai ser bronze. Isso é muito difícil. É claro que é difícil, porque se fosse fácil, não seria tão bom e nem pagaria tanto. Tá? Então, já que a gente tem algo que dá para a gente um grande benefício, é natural que não seja fácil. Tá? Então, vamos dar uma olhada aí na prática. Né? Isso daqui eu gosto muito de falar, né? Quando eu falo disso, eu gosto de citar o meu pai, né? O meu pai, ele faleceu em 1997, né? Eu tinha 20 anos de idade, né? Quando ele morreu, e o meu pai falava uma frase que eu achava o maior abacaxi do universo, né? Ele não só falava, né? Ele tinha alguns lugares que ele escrevia, ele tinha uma máquina estranha lá, que tinha uma fitinha que ele apertava, parecia um revólver, né? Uma bola assim em cima, né? Você escolhia a letra e você dava um tiro assim, ele grampeava a letra naquela fitinha lá, né? E aí, aquela fitinha era autocolante, né? Eu lembro que ele tinha em alguns lugares, né? Aquela fitinha colada com essa frase: quem não vive para servir, não serve para viver. E eu olhava aquilo e falava assim, mas que besteira, né? Eu não vivo para servir, né? Eu vivo para ser feliz, né? Essa era a minha ideia, né? Eu vivo para eu conquistar aquilo que eu quero, claro, foi o que eu aprendi na escola, né? O eu to eles, né? Então, ele falava, não, né? O meu pai era um baita de um servidor em vários aspectos, né? Eu tive um convívio com meu pai, né? A partir do momento que eu comecei, né, a ter consciência da vida, que é da adolescência, né, para a fase adulta, eu não convivi tanto com ele assim, né? Ele morreu, eu tinha 20 anos. Mas eu lembro que ele me passou alguns ensinamentos, a maioria deles pela prática, não tanto pela teoria, né? E esse foi um deles. Meu pai era um baita de um servidor. Ele fazia muita coisa para muita gente. E no enterro dele, né, eu pude perceber o quanto as pessoas eram agradecidas por ele. Né? Cada história, né, que alguém vinha me contar, não, porque teu pai fez isso uma vez, né? Até hoje, né, quando eu encontro alguém que conhecia meu pai, fala, nossa, teu pai uma vez fez isso aqui, teu pai fazia isso aqui, teu pai era demais por causa disso. Então, é um orgulho, né, saber que meu pai, ele representou tanto assim, né. E essa frase, depois de uns 20 anos, né, que ele morreu, que começou a fazer sentido para mim, né, depois de quase 20 anos, eu falei, uia, não é que ele tinha razão, né, a gente tem mania de achar que quem é mais velho não sabe nada, né. Agora que a gente fica mais velho, né, a gente tem mania de achar que quem é mais jovem tem que ouvir a gente, tem que prestar atenção na gente. Mas a verdade é que ele tinha uma sabedoria nesse sentido que era fora do normal, né, e é um orgulho muito grande saber que ele pensava e agia dessa maneira,
né? E através do exemplo dele, eu comecei a enxergar, né, isso daí. Eu comecei e falei, ele tinha razão. Primeiro porque servir, né, é um ato de fortaleza, né? É uma pessoa que serve, que está olhando primeiro para os outros, né? E a gente vê muitas profissões são altamente servidoras, né? A gente vê que são pessoas que são muito fortes. E depois que, olhando pelo lado egoísta, né, da coisa, quando a gente serve, a gente se realiza também, a gente fica bem, sabendo que fez bem para outro ser humano, né? Então, é completo, né, isso daí, o servir é completo. Eu já li uma série de livros aí que falam, né, de como servir, e é uma coisa legal, né? Quem serve muito, gosta muito, né, de servir, e quer servir cada vez mais, né? Então, ele falava essa frase que eu achava uma besteira, mas hoje eu vejo que é real, né? E a gente tem aqui uma trilogia do livro, né, O Monge Executivo, que ele fala muito sobre liderança servidora. E se você quer construir um negócio Amway, você precisa obrigatoriamente aprender a liderar, né? Você não vai chegar em grandes níveis sem ser líder, tanto que a Amway te dá o título de líder, né? Quando você chega ao nível de platina, né, a Amway te coloca, você é um líder, né, você vai ganhar uma viagem de lideranças, um seminário de lideranças, uma reunião de líderes, né, então você é líder, por quê? Porque você está liderando uma série de pessoas, e como, né, a gente pega a analogia desse livro, né, liderar é servir, né, você é um líder, ou seja, você é um servidor. Né? E essa trilogia ela é muito legal, né? O primeiro e o terceiro livro são histórias, né? E o livro do meio ele é técnico, mas é um livro excelente, né? Onde Fernando e eu, a gente estudou muito, porque ele caiu como uma luva dentro do nosso negócio, porque mostrou um monte de coisa que a gente deveria fazer e não estava fazendo. E essa parte de os princípios da liderança, né? Como se tornar um líder servidor, pô, isso foi muito legal. A leitura desses livros e a aplicação, obviamente, né, do que diz neles, na prática, é o que pode levantar essas âncoras aí para a gente sair correndo, tá? E aí, vamos lá, né? Vamos falar um pouco na prática, tá? E como é que eu faço tudo isso daí? Existe um roteiro que a gente segue aqui, que é o padrão de 8 passos, muita gente já conhece, né? Muita gente já usa, a gente usa, né, no nosso dia a dia. Defina seu sonho, assuma compromissos, faça uma lista de nomes, convide as pessoas dessa lista, mostre o plano, faça um acompanhamento, faça um aconselhamento com quem te convidou com o teu líder e duplique-se, né? Nesse padrão, tem quatro passos, né, que é do 3 ao 6, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6, que são as tarefas operacionais diárias. Operacionais significa que é onde a gente trabalha. O primeiro e o segundo são mais estratégicos, os outros dois também, né, o sétimo e o oitavo, o dia a dia, a operação prática, o que a gente tem que fazer, acordar e ter que fazer, é o 3, 4, 5, 6. Tá? Essas são as tarefas operacionais diárias. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, né? Como que eu vou trabalhar com aquela tabela invertida no passo 3, né? Faça uma lista de nomes, esse é o passo 3. Então, vamos lá, em vez de você sair escrevendo tudo quanto é nome, né, na lista, pensa, né? Quem eu quero servir? Não é quem vai fazer parte da minha rede, não é quem é bom de vendas, não é quem conhece um monte de gente, não, é quem eu quero servir. Porque a partir do momento que você traz a pessoa para perto de você, é você que vai servi-la, não é ela que vai te servir. Né? Então, aqui, quando a gente traz alguém para cá, a pessoa não vai trabalhar para a gente. Na prática, é a gente que vai trabalhar para ela. Né? Então, essa pergunta é importante. Quem eu quero servir? Né? Então, anota na tua lista de nomes quem você quer servir. Ou, se você já tem uma lista de nomes, dá uma revisada lá. Tem gente que você fala, não, esse aqui não me agrada, não quero servir. Pô, tira da tua lista. Ele não serve para estar lá, né? Aí, depois, o que eu estou disposto a fazer por essas pessoas, né? E esse é um passo muito importante. E isso daí a gente tem que ter em mente. O que você está disposto a fazer? Você está disposto a atendê-la sempre que ela precisa? Você está disposto a ensiná-la quantas vezes forem necessárias até ela aprender? Você está disposto a doar o seu tempo, investir o seu tempo para que ela tenha sucesso? Você vai ficar feliz se isso acontecer? Se não, tira ela da lista, ela não serve para estar lá. Por quê? Você vai precisar investir tempo nisso, você vai precisar servir aquela pessoa, você vai precisar fazer muita coisa por ela, por elas todas. Então, se isso não te dá prazer,
se isso não te traz alegria, nem é importante ela estar lá. Pô, mas você não vou ter ninguém na minha lista. Então, se for assim, e você não tiver ninguém na tua lista, esse negócio não é para você. Aqui, a gente costuma falar, né? A Amway acaba separando as pessoas que são altamente egoístas daquelas que querem ajudar o próximo, né? Porque a pessoa que é altamente egoísta, ela não consegue sucesso, naturalmente ela sai fora, né? Mesmo que ela não saiba de tudo isso, naturalmente ela acaba saindo fora. Então, quem você quer servir? Né? Anota aí na lista quem você tem prazer em servir e o que você está disposto a fazer por essas pessoas, né? O passo 4, convide as pessoas dessa lista. Mas antes de convidar, você faça essa pergunta. Por que o negócio Amway seria bom para essa pessoa? Pô, para ela ganhar mais dinheiro, óbvio. Então, mas por que ela quer mais dinheiro? Quais são as necessidades declaradas dela? O que ela falou para você que ela está buscando, que ela está precisando para você convidar ela? Eu costumo falar que quando a gente convida uma pessoa para a Amway, é como se a gente estivesse oferecendo um Dorflex para ela, né? Um Dorflex ou uma aspirina. É bom para dor, é ótimo, eu tomo quando eu estou com dor. Mas a pessoa está com dor para você ficar oferecendo? Você imagina que chato seria se você falar, oh, toma esse remédio, ele é bom. Aí a pessoa fala, mas eu não estou com dor nenhuma. Não, mas ele ajuda também a relaxar. Pô, mas eu não quero relaxar. Não, mas toma aí. O cara vai falar, puta, que estranho. Né? Não cai bem você ficar enfiando um remédio goela abaixo da pessoa, como não cai bem você ficar enfiando um negócio Amway goela abaixo dela. Então, assim, por que o negócio seria bom para ela? O que ela te falou, que te deu a entender, qual foi a necessidade declarada, que ela declarou, que ela fala, cara, eu não, por exemplo, né? Eu não gosto do meu emprego, eu não gosto do que eu faço, eu queria mudar dessa cidade, eu queria dar uma melhor condições para os meus pais. O que ela falou que faz com que você convide ela? Porque se ela não falou nada, você está convidando baseado na tabela do eu. Eu vou convidar ela porque eu quero que ela faça parte da minha equipe para eu ganhar dinheiro. Você não está preocupado com ela. Então, a gente está propondo que a gente faça a inversão. Preocupe-se com ela antes de se preocupar com você. O que ela te falou que vai fazer com que você convide ela para conhecer a Amway, para você apresentar a Amway para ela. Perfeito. E o passo 5? Você vai mostrar o plano baseado nas possibilidades que ela tem. Né? Então, aí é uma coisa, um detalhe interessante. Tem muita gente que fala assim, que eu já ouvi falar, eu não ofereço o kit de R$29. Né? O cara que entra, ele tem que entrar com o produto. Cara, você não está sendo sincero. Se a Amway, que é a empresa daquele tamanho, a maior do mundo há 60 anos, ela disponibiliza o kit de R$29, quem somos nós para dizer que ela está errada? Quem somos nós para burlar essa regra e não oferecer para o prospecto, para quem está vendo o plano, todas as possibilidades que ele tem? Quando a gente está mostrando o plano, o nosso intuito não é convencer a pessoa a entrar. A gente não tem que usar artimanhas para convencer ela. Nós temos que compartilhar a oportunidade com todas as possibilidades para que ela escolha o que é melhor para ela. Porque se a gente sabe qual é a necessidade declarada dela, a gente vai indicar o melhor caminho para ela. Então, assim, quando a gente apresenta o plano, a pessoa pode... O que ela pode? Quais são as possibilidades dela? Ah, ela pode entrar com o kit 29 ou 205. Sim, é verdade, mas ela tem outras possibilidades. Ela tem a possibilidade de comprar produto antes de entrar, ela tem a possibilidade de experimentar antes, ela tem a possibilidade de só ser o seu cliente e nunca querer se associar, ela tem a possibilidade de se associar como cliente direto da Amway e comprar direto sem interferir, sem você fazer nada. Existe uma série de possibilidades. Ela tem a possibilidade de ser levada num seminário, de ser levada num treinamento, de ser levada numa convenção antes de decidir. A gente não tem que usar nenhuma ferramenta para pressionar ela a tomar decisão na hora. A gente tem que compartilhar, mostrar as possibilidades e identificar qual seria o melhor caminho para ela atingir o que ela deseja. Ela já declarou a necessidade, a gente muitas vezes sabe que o negócio pode suprir, outras vezes a gente não sabe, mas a gente vai lá e fala, olha, o melhor caminho, então, é você analisar, o melhor caminho é... Vou te mandar 3, 4 materiais para você ver se é legal para você. Esse pode ser o melhor caminho de muita gente, nem todo mundo já está pronto para tomar
a decisão na hora, algumas pessoas levam meses, anos para tomar a decisão. E o melhor caminho para ela é esse, não é tomar a decisão imediata como você quer que ela tome, né? Então esse é o passo 5. E o passo 6? Quando ela fala, eu quero trabalhar, ou quando ela fala, não quero trabalhar, né? Mas vamos dizer que ela queira. Pô, me associei, perfeito. Como e quando ela tem interesse de trabalhar? Porque muita gente, ela vai falar assim, ó, eu vou entrar, mas vamos com calma, não me pressiona. Quero estudar, quero conhecer, vou comprar um produto por mês. Esse é o interesse dela, né? E aí outro ponto importante, o que ela precisa que eu ensine para ela seguir adiante, para ela atingir o que ela quer. Para isso eu perguntei, né? O que ela quer, né? Eu já sei a necessidade dela. Cara, qual que é o teu interesse com a Amway? Aonde você quer chegar com a Amway? Essa pergunta é importante. O que você espera do negócio? Né? Porque se a pessoa fala assim, cara, eu estou precisando ganhar dinheiro rápido, perfeito, então compra um produto por mês. Não vai adiantar. Se você está precisando ganhar dinheiro rápido, vamos lá, porque eu vou te ensinar logo a sair movimentando esses produtos, a montar a tua estrutura bronze. Então, dentro do que ela quer, eu vou ter um plano de ação baseado no desejo, na necessidade dela, né? Então, esse é o passo 6. A gente tem um roteirinho onde a gente vai seguindo lá com todo mundo, porque aquele roteiro atende todo mundo, mas a gente tem as coisas específicas. Algumas pessoas querem mais rápido, outras querem mais devagar, outras querem ir na sua própria velocidade, outras falam assim, pode deixar que eu trabalho do jeito que eu quiser, não tem problema. Eu vejo muita gente falando assim, pô, patrocinei alguém nem para o cara entrar na reunião de segunda-feira. Pô, esse era o melhor caminho para ela ou era o melhor caminho para você? Né? Ontem no seminário teve gente que falou assim, eu convidei 3 vezes o cara, ele não quis vir, olha o que ele perdeu. Ele não tomou uma decisão errada. Você que está errado de achar que ele tem que seguir o teu script. Que, né, você já viu o show de Truman, né, que todo mundo fazia, toda a cidade, né, se movimentava baseado no que ele, nas decisões dele? Né? Não! A pessoa, cada um é o ator principal da sua vida. Ninguém é ator coadjuvante da própria vida para estar lá na tua, né? Então, é importante saber isso daí. O que a pessoa quer? Mostre o caminho para ela e outra, ensine ela a fazer. Porque se você ensina, né? Então vamos lá, aquela velha frase, né? Em vez de dar o peixe, ensina a pescar. Por que é tão importante ensinar a pescar? Porque aí a hora que a pessoa tiver fome, ela vai e pesca. A hora que ela tiver fome, pode ser que ela não tenha fome. Né? Não adianta ficar falando, pô, mas ele tem que pescar. Cara, a fome é dele. Ensina ele a pescar e deixa ele pescar a hora que ele quiser. E se ele quiser sair para pescar tubarão, tudo bem, não tem problema. Ele é um cara que está com muita fome. Mas ensina a pescar e deixa ele tomar a decisão. Respeite a pessoa que está entrando na tua organização. E como que a gente faz para aprender tudo isso, né? Cara, mas é muito diferente de tudo que me ensinam, porque eu estou programado para fazer, para acontecer, para eu chegar lá e tomar as decisões e tudo mais. Programa educativo, galera. Um áudio por dia, um livro por mês, uma reunião toda semana, um seminário todo mês e todas as convenções que são só 2 por ano, infelizmente, porque é o momento mágico da gente estar lá. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, e quanto mais a gente aplica, mais aquilo vira nossa informação, para que a gente tenha o caminho certo, né? E a gente acredita que o marketing de rede de verdade, ele é baseado nisso daqui. Ele é baseado na conexão de coração com coração. Não são pessoas, não são números, não são nomes, não são CPFs, não são volumes de PVs, não são níveis, são pessoas. Então, a gente acredita nisso, a gente gosta de trabalhar dessa maneira. Não estou dizendo que é simples, que é fácil, que a gente seja perfeito nisso, mas a gente acredita nesse modelo, porque hoje a gente tem pessoas na nossa equipe que estão há mais de 1 década com a gente, e a gente tem um excelente relacionamento, e não quer dizer que elas sejam pessoas com excelente desempenho, com excelentes habilidades, mas a gente tem essa conexão que faz com que a gente tenha satisfação em servi-las, em ajudá-las para que elas possam chegar aonde a gente chegou também, né? E eu espero que todos possam entender isso daí, possam pelo menos testar, né? Mas deixa eu parar de pensar um pouco em mim, deixa eu olhar um pouco para o outro,
para eu tomar a decisão, porque esse é o, entre aspas, segredo que vai fazer com que a gente cresça cada vez mais, atender cada vez mais pessoas.